Capítulo 4. Escauro, mandado por Pompeu, é conquistado por Aristobulo. O rei Aretas é obrigado a levantar o cerco de Jerusalém. Aristobulo ganha uma batalha contra Aretas e Hircano. 573. Nesse mesmo tempo, Pompeu, estando empenhado na guerra da Armênia contra Tigrano, mandou Escauro para a Síria. Quando este chegou a Damasco, que pouco antes havia sido capturada por Metelo e por Lólio, resolveu entrar na Judéia. Estando a caminho, encontrou-se com embaixadores que vinham a ele tanto da parte de Aristobulo quanto da de Hircano, cada qual buscando a sua aliança e pedindo socorro, oferecendo-lhe ao mesmo tempo 400 talentos. Escauro preferiu Aristobulo, porque este, além de rico e liberal, era moderado em suas aspirações, ao passo que não lhe parecia que Hircano, sendo podre e avaro, pudesse cumprir o que prometia, embora o que este desejasse fosse mais fácil que o que Aristobulo pedia. Isso porque é incomparavelmente mais difícil tomar uma praça forte, bem defendida, que expulsar os que a sitiavam, que eram fugitivos e nabateenses, pouco interessados na guerra. Essas razões fizeram Escauro decidir-se por aceitar a soma que Aristobulo lhe oferecia e obrigá-los a levantar cerco. Para cumprir a sua promessa precisou somente pedir a Aretas que se retirasse, dizendo-lhe que, se não o fizesse, o declararia inimigo do povo romano. Escauro depois voltou a Damasco. Aristobulo reuniu um grande exército, deu combate a Hircano e a Aretas, num lugar chamado Papiron, e venceu-os, matando 7.000 homens, dentre os quais Cefalé, irmão de Antípatro. Capítulo 5. Pompeu vem à Baixa Síria. Aristobulo manda a LH um rico presente. Antípatro vem procurá-lo da parte de Hircano. Pompeu escuta os dois irmãos e deixa a questão deles para resolver depois que subjugar os nabatenses. Aristobulo, sem esperá-lo, retira-se para a Judéia. 57. Pouco tempo depois, Pompeu veio a Damasco e visitou a Baixa Síria, onde os embaixadores de toda a Síria, do Egito e da Judéia vieram encontrá-lo. Aristobulo mandou-lhe uma vinha de ouro no valor de 500 talentos. Estrabão de Capadócia faz menção desse magnífico presente nestes termos. Vieram embaixadores do Egito que apresentaram a Pompeu uma coroa pesando 4.000 peças de ouro. Outros trouxeram-lhe da Judéia uma vinha ou jardim de ouro, a que chamavam Térpolis, isto é, delicioso. Vi esse rico presente em Roma, no templo de Júpiter Capitolino, a quem ele foi consagrado, com esta inscrição: Alexandre, rei dos judeus, e o avaliavam em 500 talentos. Disse que fora mandado por Aristobulo, príncipe dos judeus. Antípatro veio procurar Pompeu logo depois, da parte de Hircano, e Nicodemos, enviado por Aristobulo, tornou Gabínio e Escauro seus inimigos, acusando a um de ter se apoderado de 300 talentos e a outro de 400. Pompeu ordenou que Hircano e Aristobulo viessem procurá-lo, a fim de se resolver a questão. Quando chegou a primavera, suas tropas deixaram os quartéis de inverno, puseram-se em campo e devastaram de passagem a fortaleza de Apameia, que Antíoco Cisicênio construíra. Pompeu observou o país que Ptolomeu Mineu ocupava, o qual não perdia em maldade para Dionísio o Tripolitano, seu parente, que tivera a cabeça truncada, sendo que Mineu resgatou a sua por 1.000 talentos. Pompeu distribuiu as suas tropas, arrasou o castelo de Lusíada, do qual o judeu chamado Sila se havia apoderado, passou por Heliópolis e pela Cálcida, atravessou o monte para descer a Baixa Síria e veio de Pelá a Damasco. Ouviu Hircano e Aristobulo com relação ao litígio entre eles e também os judeus, que se queixavam de um e de outro, dizendo que não queriam estar sujeitos à dominação dos reis, pois Deus lhes havia ordenado que obedecessem apenas aos sacerdotes, e que reconheciam que os dois irmãos eram da casta sacerdotal, mas estes queriam mudar a forma de governo para usurpar a suprema autoridade e reduzir assim o seu país à escravidão. Hircano queixava-se de que, sendo o mais velho, Aristobulo queria privá-lo do que lhe pertencia por direito de nascimento e obrigá-lo a se contentar com uma pequena parte, usurpando todo o resto. Que ele fazia incursões pelas terras contra os povos vizinhos e praticava a pirataria nos mares.
que não se precisava de outra prova de seu mau caráter, de sua violência e de seu partidarismo senão o fato de haver levado o povo a se revoltar. E que mais de 1000 dentre os ilustres judeus que Antípatro tinha ganho apoiavam com o próprio testemunho essas queixas. Aristóbulo afirmava, ao contrário, que o irmão era indigno da realeza pela sua covardia e incapacidade, que o tornavam inapto para o governo e o faziam desprezado por todo o povo, e que por essa razão fora obrigado a tomar a suprema autoridade, para que ela não passasse a outra família. Quanto à qualidade de rei, não a assumirá senão pelo fato de que o seu pai sempre a tivera também. Com relação às testemunhas, eram uns moços que ninguém tolerava que viessem ali tão bem vestidos e enfeitados, mas parecendo ter vindo para ostentar a própria vaidade que para ouvir o pronunciamento de uma sentença. Pompeu, depois de ouvir os dois irmãos, não teve dificuldade em constatar que Aristóbulo era violento. Disse-lhes que voltassem mais tarde, que procuraria dar remédio a tudo depois que dominasse os nabateenses e os reduzisse à obediência. Por enquanto, ordenava-lhes que vivessem em paz. Ele tratou Aristóbulo com urbanidade e gentileza, temendo que este lhe cortasse a passagem, mas no entanto não lhe conquistou a confiança, pois Aristóbulo, sem esperar a realização de suas promessas, partiu para a cidade de Délio e de lá retirou-se para a Judéia. Capítulo 6. Pompeu, ofendido pela retirada de Aristóbulo, marcha contra ele. Diversas entrevistas entre eles, sem resultado. 575. Pompeu sentiu-se ofendido com a retirada de Aristóbulo. Tomou as tropas que havia destinado aos nabateenses, mandou vir todas as que tinha em Damasco e no resto da Síria e com as legiões que comandava marchou contra ele. Depois de passar por pela Icitópolis chegou a Core, onde começa aquela parte da Odeia que está no meio das terras, encontrou um castelo muito forte, de nome Alexandrion, situado no vértice de um monte, e soube que Aristóbulo lá estava. Mandou dizer-lhe que viesse procurá-lo, e ele foi, porque o aconselharam a não se meter numa guerra contra os romanos. Depois de lhe falar do litígio com o irmão, relativo à primazia da Judéia, Pompeu deixou-o voltar ao castelo. O mesmo aconteceu ainda 2 ou 3 vezes, nada deixando Aristóbulo de fazer, com a esperança de obter o reino e agradar a Pompeu. Ele, porém, não deixava de se preparar para a guerra, pois temia muito que Pompeu se pronunciasse em favor de Hircano. Pompeu ordenou-lhe que entregasse as fortalezas e escrevesse de próprio punho aos governadores, a fim de que não criassem dificuldades. Ele o fez, mas com tanta tristeza que se retirou para Jerusalém, a fim de poder resistir. Pompeu marchou também imediatamente contra ele. No caminho, um enviado que vinha do Ponto trouxe-lhe a notícia de que o rei Mitridates fora morto por Farnaces, seu filho. Capítulo 7. Aristóbulo arrepende-se, vem procurar Pompeu e conversa com ele. Os soldados de Aristóbulo recusam-se a dar o dinheiro que este havia prometido, bem como a receber os romanos em Jerusalém. Pompeu o retém prisioneiro e sitia o templo, para onde os partidários de Aristóbulo se haviam retirado. 576. O primeiro lugar onde Pompeu acampou foi Jericó, região abundante em palmeiras e onde cresce o bálsamo, que é o mais precioso de todos os perfumes, destilado de arbustos que o produzem mediante incisões com pedras bem afiadas. No dia seguinte, ele avançou para Jerusalém, e então Aristóbulo arrependeu-se do que havia feito. Foi procurá-lo, ofereceu-lhe uma soma de dinheiro, disse que o receberia em Jerusalém e rogou que ordenasse e dispusesse de tudo como lhe aprouvesse, mas sem guerra. Pompeu aceitou a proposta e concordou com esse desejo. Mandou Gabínio com tropas para receber o dinheiro e entrar na cidade. Mas ele voltou sem nada conseguir, porque os soldados de Aristóbulo não quiseram cumprir o tratado, não entregaram o dinheiro e ainda lhe fecharam as portas da cidade. Pompeu ficou de tal modo encolerizado que manteve Aristóbulo prisioneiro e marchou em pessoa contra Jerusalém. A cidade estava bem fortificada por todos os lados, exceto o norte, onde um vale largo e profundo rodeava o templo, que era assim cercado por uma grossa muralha. Capítulo 8. Pompeu, depois de um cerco de 3 meses, toma o templo de assalto, mas não o saqueia. Diminui o poder dos judeus. Deixa o comando do exército a Escauro.
leva Aristóbulo prisioneiro a Roma, com Alexandre e Antígono, seus 2 filhos, e suas 2 filhas. Alexandre escapa da prisão. 577. A cidade de Jerusalém estava dividida. Uns diziam que era preciso abrir as portas a Pompeu. Os do partido de Aristóbulo afirmavam, ao contrário, que deviam fechá-las e se preparar para a guerra, pois ele era mantido prisioneiro. E, sem adiar mais, apoderaram-se do templo, destruíram a ponte que unia a cidade e resolveram defendê-lo. Os outros receberam o exército de Pompeu e entregaram-lhe a cidade e o palácio real. Ele logo mandou Pisão, seu lugar-tenente-general, com as tropas para tomar posse dela. Pompeu, por sua vez, fortificava também as casas e os outros lugares próximos do templo. Mas, antes de tentar qualquer outro esforço, ofereceu condições de paz aos que pretendiam defendê-lo. Quando viu que eles as recusavam, fortificou com muralhas o que estava em redor. Hircano fornecia com prazer tudo o que era necessário. Pompeu escolheu atacá-lo pelo lado norte, porque era o mais fraco, embora fortificado por altas e fortes torres e por um grande fosso, feito com grande dificuldade num vale muito profundo, pois do lado da cidade onde ele havia estabelecido seu quartel havia somente um precipício, por onde, depois que a ponte fora destruída, não se podia mais passar.